Estamos aqui em Cachoeira do Campo, vivendo esse momento intenso de espiritualidade. E tudo isso é motivo de gratidão a Deus, porque Ele nos concede este momento de encontro com Ele, sermos abraçados pelo seu amor. É aí que a nossa vocação encontra verdadeiro sentido. E neste ano nós temos a alegria de contar com a ajuda de Dom Lauro, um grande amigo e irmão. Ele é natural da cidade de Ouro Preto e fez a sua formação teológica em Belo Horizonte, numa fase da sua vida, junto com os jesuítas. E depois ele passou também pelo Seminário de Mariana e é readmitido no Seminário de Mariana no tempo em que Dom Luciano era o nosso arcebispo. E o Dom Lauro se dedicou muito, sobretudo no ensino da filosofia. Depois ele teve a oportunidade de especializar-se na área da teologia em Roma, na Pontifícia Universidade Gregoriana, e ele sempre se dedicou muito ao processo formativo dos futuros presbíteros de nossa arquidiocese, mas também não deixou de lado o elan pastoral, uma vez que ele se dedicava também na paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Mariana. E muito se empenhou também na formação dos leigos de nossa arquidiocese. Eu me recordo muito bem disso. E ele esteve em Roma e se especializou em teologia dogmática, mestre em teologia dogmática, e fez uma reflexão sobre o método teológico e a incidência disso no estudo da teologia. Retornando ao Brasil, ele reassume as funções em Mariana, no seminário, foi reitor do Seminário de Mariana por um bom tempo, salvo engano, uns 8 anos. E eu tive a alegria de trabalhar com ele nesse tempo como diretor de estudos. Fizemos uma parceria, trabalhávamos tanto na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, quanto no seminário. E o Dom Lauro agora exerce o seu ministério em Colatina, no estado do Espírito Santo, regional Leste 3 da CNBB. E estamos aqui com a presença dele, que muito nos enriquece. Para nós é um motivo de grande alegria. Eu tenho como amigo, ele foi também meu formador. Vários padres da nossa diocese de Divinópolis tiveram a alegria de tê-lo como formador. Eu me incluo também nesta lista. A Diocese de Colatina é uma diocese nova, é uma diocese que foi criada por São João Paulo II em 1990 e desmembrou-se de Vitória e teve como primeiro bispo Dom Geraldo Lírio Rocha, que era bispo auxiliar de Vitória e que ficou encarregado de organizar a nova diocese a ser criada. Ele fez isso com muito carinho, com muita competência e depois acabou sendo nomeado o seu primeiro bispo. Eu sou o 4º bispo de Colatina. A diocese tem 35 anos, de existência. São 4 dioceses no Espírito Santo. Essa diocese fica entre São Mateus, mais ao norte, e Vitória, ao sul. E mais ao sul fica, então, Cachoeira de Itapemirim. São cerca de 60 padres, 45 diocesanos e 15 religiosos. E nós temos lá 12 congregações religiosas femininas. Uma igreja viva de 710 comunidades, que compõem as 31 paróquias atualmente existentes. A diocese é dividida em 5 áreas pastorais, a área de Colatina, a área BR-101 Norte, a área BR-101 Sul, a área do Café, a área Ita, E então é uma diocese viva que tem uma história também bonita ligada às comunidades eclesiais de base, porque essa foi a sua implantação devido justamente ao trabalho de recepção do Concílio Vaticano II, realizado por Dom João Batista Mota e Albuquerque, que era o arcebispo de Vitória, da qual nasceu a diocese de Colatina. O que mais deixa o senhor encantado na sua diocese? Olha, eu gosto de ver na minha diocese justamente essa história bonita, com a grande participação dos leigos. É uma diocese muito bem estruturada, tem a riqueza da vida religiosa, temos inclusive um mosteiro de clarissas, contemplativas, que rezam, obras sociais também, que estão ali presentes, fazendo um trabalho muito bonito com a periferia. Muitas vezes se conhece a diocese de Colatina só pela Cortes. A Cortes é realmente uma grande realização, começou pequenininha, com uma livraria, ela tem mais de 30 anos e hoje se expandiu e é conhecida no Brasil,
não só cuidando dos livros, do material de pastoral, de catequese, mas também da liturgia, especialmente das vestes litúrgicas. Então ela já é muito conhecida no Brasil. Então é um conjunto que me encanta na Diocese de Colatina. Não é uma diocese de muitos padres como outras, o próprio Divinópolis tem muito mais padres do que Colatina, né, ou mesmo Mariana, mas temos bons padres dedicados, trabalhadores, né, e estamos promovendo as vocações. Agora estão aparecendo também mais. Temos um seminário na Grande Vitória, dentro do município de Serra, onde residem aqueles que fazem a filosofia e a teologia. E em Colatina temos o propedêutico. O senhor está falando aqui para uma multidão de pessoas. Qual é a receita de santidade que o senhor nos dá? A receita de santidade não sou eu que dou, é Jesus Cristo quem dá. De fato, nós só temos uma vocação, a vocação à santidade. O Concílio Vaticano II, na Lumen Gentium, nos recordou isso no 5º capítulo. Não é a vocação só para padres, bispos, religiosos, religiosas, mas todo o povo de Deus, todos os batizados. Nós somos ungidos e enviados, nós somos crismados. Então, todo cristão é chamado à santidade. Diz Paulo: quem está em Cristo é nova criatura, passaram-se as coisas antigas. Todo cristão deveria poder dizer ao menos uma vez na vida, não só da boca para fora, mas com o coração: a minha vida presente na carne, eu a vivo no amor do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Gálatas 2, capítulo 20. Então essa é a experiência que nós deveríamos viver. Eu sei que na prática muitas vezes isso não acontece, porque muitos são cristãos, mas superficiais. Então nós temos que oferecer ao povo realmente a palavra de Deus, uma palavra que é de vida, que interpela, que nos transforma, e os sacramentos que nos dão a força para viver de acordo com essa palavra na comunidade, dando um testemunho de caridade e comprometidos com a missão. Então é preciso caminhar daí esse programa sinodal que nós estamos vivendo na igreja, realmente como irmãos na comunhão e em vista da missão. E o caminho é aquele que Jesus nos apontou, com as bem-aventuranças, né? A abertura do Sermão da Montanha, acabamos de refletir um pouco sobre isso, e o juízo final, que mostra aquelas obras de misericórdia. No fim da nossa vida, nós todos seremos julgados pelo amor que nós tivemos concretamente vivido, como diz também São João da Cruz: no entardecer da nossa vida seremos julgados pelo amor. Nesse retiro, eu estou nadando de braçada. E acho que tem outros também que estão nadando de braçada. Dom Giovanni tem muito gosto pela poesia. Santa Teresinha dizia que a maneira como você apanha um alfinete no chão, você pode salvar uma alma de forma poética. E o nosso pregador disse da santidade no varejo da existência. Qual é a receita de santidade para o senhor? Olha, a santidade nada mais é do que percorrer a estrada que Jesus abriu para nós com a sua cruz, que é a estrada do amor. E a santidade não é um processo, como estamos escutando nesse retiro, que nos leve a um perfeccionismo, não, mas a santidade nos humaniza plenamente. E assim nos tornamos mais e mais semelhantes ao Cristo. E então a santidade nada mais é do que amar os irmãos, fazer o bem, porque tudo aquilo que temos e somos, de tudo isso Deus se vale para fazer o bem. Eu acho que a santidade, eu tenho experimentado muito isso também, e isso tem vindo de modo recorrente no meu coração. Eu sempre digo: Senhor, em tuas mãos nada se perde, porque tudo que é bom em nós serve para fazer bem aos outros, e aquilo que é fraqueza em nós serve para fazer o bem a nós mesmos, né? No crescimento, no entendimento das nossas fraquezas, para um serviço maior às pessoas. Para mim, santidade é isso, é seguir o Cristo no amor aos irmãos, fazendo bem com gestos pequenos. Conversar com 2 bispos mineiros exige bastante da gente. Mineiro costuma dizer que com fogo de palha não se cozinha feijão.
E o Senhor falou muito para nós da importância de permanecer ligado a Cristo, da perseverança. E ninguém consegue ser bonito todo dia, né? Exatamente. Jesus nos diz, no Evangelho de João, no capítulo 15, naquela alegoria da videira: sem mim nada podeis fazer. Permanecer nele é viver nessa amizade com Jesus. Jesus não nos chamou para sermos servos, mas para sermos amigos. Se nós cultivamos essa amizade com Jesus, sendo Ele santo, só Deus é santo, nós vamos então sendo impregnados da santidade de Deus. Às vezes temos que fazer um caminho difícil, temos, é claro, que nos esvaziar de nós mesmos, né? Santidade não são degraus que a gente sobe, são degraus que a gente desce, se esvaziando de si mesmo para que a presença de Deus cresça. É como diz São João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua, né? Então acho que esse é o caminho nosso, né? Dar menos espaço cada vez aos nossos instintos egoístas que todos temos, e as nossas vaidades, as nossas ambições, nos despojar de tudo isso, como Pedro, que era pretensioso, né? Pedro amava Jesus, era verdade, ele amava, ele gostava de Jesus, mas ele acreditava muito nele mesmo. Ainda que todos te abandonarem, eu não te abandonarei nunca. Pedro precisou de viver aquela noite escura da traição, de negar o Cristo e de chorar amargamente. Depois se tornou um Pedro capaz de responder com humildade: tu me amas mais do que estes? Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Nós já não acreditamos mais no testemunho que nós mesmos damos de nós. Nós só acreditamos no testemunho daquele que nos ama, que ele dá de nós. E o testemunho dele é esse: eu te amo. Para ser santo, você não tem que pegar avião caindo. Você não tem que ser herói. O Senhor falou para nós de muitos santos próximos a nós. Dom Luciano, mesmo o Padre Libério, Dom José Maria Pires, Dom Helder Câmara, e citou também a irmã Dulce, Teresa de Calcutá. Embora muitos desses santos não são considerados pops hoje. O que fizeram desse povo tantos serem tão santos? São pessoas que levaram a sério a sua amizade com Jesus. Esses 3 bispos que você mencionou, eu mencionei porque hoje é justamente o aniversário da Páscoa deles. Todos 3 morreram no dia 27 de agosto. E Dom José Maria Pires já pregou para o nosso clero. Está vendo? Todos 3 morreram no 27 de agosto, em datas diferentes. Dom Helder em 1999, Dom Luciano em 2006 e Dom José Maria Pires em 2019. São 3 pessoas e a santidade não tem uma fórmula, não é todo mundo igualzinho, não. Cada um vive também com o seu temperamento, no seu contexto, mas sendo fiel. O que Deus nos pede não é um amor de perfeição, é amar com todo o nosso coração. Quando nós amamos com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, nós somos pequenos, nós somos frágeis, mas se nós... É como a oferta da viúva, né? A viúva só tinha 2 moedinhas. Então, na prática, assim, no cálculo humano não é nada, né? Mas para Deus, como Jesus falou, Ele deu mais do que todos os outros. Então, Deus olha muito mais para a nossa inteireza, para a nossa sinceridade. É só lembrar do chamado bom ladrão, né? Que na última hora, né? Na última hora, fez aquela profissão de fé tão bonita de acreditar no Cristo na hora em que Ele está crucificado. Estes santos, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Santa Dulce dos pobres, e esses outros que nós mencionamos, enxergaram Cristo naquele que está pobre e sofrido. É isso que nós temos que enxergar e não buscar uma espiritualidade, às vezes, assim, light, superficial, só de uma alta ajuda, só de um lenitivo para a gente ficar numa boa. O importante não é ficar numa boa, é sermos bons, sermos bons, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das dificuldades. Por isso que é um caminho difícil, é a porta estreita do Evangelho. Dom Giovanni, mês de agosto não é só do cachorro louco, é do ipê florido. Cada um olha o que quer, né? O ipê florido, isso toca profundamente o meu coração. Nas minhas andanças pelo oeste mineiro, onde está a nossa diocese, e o ipê é sinal de resiliência para mim.
é sinal de força, de coragem para enfrentar a vida. Ele floresce quando tudo parece perder a vitalidade. Tenho visto, e com tristeza, ipês floridos com o caule e o tronco queimado. E assim a gente fica pensando na falta de sensibilidade e de cuidado com a nossa casa comum. O ipê fluorescente e incandescente, ele traz para mim isso: a resiliência, a força, a tenacidade na busca do bem. E me faz recordar muito aquilo que Dom Luciano dizia na vida dele. Na vida o importante não é estar bem, mas fazer o bem. O ipê florido com o tronco queimado me faz recordar muito isso, né? Ele oferece o melhor de si mesmo, a sua beleza, não obstante a insensibilidade de muitos com a nossa casa comum. Dom Lauro, o senhor conhece muito bem essa região, Dom Giovanni também conhece, os senhores são daqui. O senhor escreveu, inclusive, um livro sobre Ouro Preto. Onde é que está o ouro, além do preto? Esse livro fala sobretudo sobre memória oral, né? É justamente a vida das pessoas, né? São depoimentos de pessoas, e pessoas simples, pessoas do cotidiano, que retratam a cidade não só naquele patrimônio histórico e artístico que ela tem, belíssimo, né? Com aquela topografia desafiadora que realmente faz com que tudo pareça uma poesia plástica nos seus monumentos, mas é o seu povo, né? Esse livro é Memórias de Ouro Preto, e essas Memórias de Ouro Preto recolhem justamente a história das pessoas no seu cotidiano, como elas interpretam a existência, porque o passado não é o passado tal e qual ele aconteceu, ele é irrepetível. O passado que a gente recorda é o que ficou na memória, é o que ficou do passado, né? O passado em si, como prato bruto, a gente não tem. Nós temos aquilo que é a memória e os vestígios do passado. Então aí nós vemos o tesouro. Na filosofia nós chamamos isso de ethos, né? E que vai dar origem à ética, à reflexão sobre a ética, né? Então é como nós habitamos, né? O espaço afetivo, diz aquele filósofo Merleau-Ponty, contemporâneo, o espaço afetivo é anterior e fundante em relação ao espaço físico. O ser humano é um ser de linguagem, é um ser que interpreta, é um ser que lê, é um ser de simbolismo. Então é importante ouvir o que ficou registrado na memória. O resto, como diz uma senhora nonagenária que naquela época a gente entrevistou, isso é o que eu me lembro, o resto vai passando. Foi fácil casar no seu coração as montanhas de Minas, as belezas de Minas, com a realidade mais litorânea? Na verdade, na Diocese de Colatina, nós temos de tudo um pouco. Geograficamente, a Diocese tem um corte horizontal. Pega desde a região da praia, do mar, até a fronteira com Minas. Então, também tem região montanhosa, e tem até região que faz um pouco de frio, como Santa Teresa, que é numa região montanhosa marcada pela imigração italiana. Mas nós temos, então, a região dos lagos, que é a região de Linhares, com lagos belíssimos, enormes, os maiores que nós temos aqui no Brasil, e tem a região litorânea. Então, na Diocese tem uma variedade muito grande. Sem falar que para o Espírito Santo vão muitos mineiros, né? Muitos consideram realmente o Espírito Santo a praia de Minas Gerais, né? Então, vão muitos mineiros pelo lado de lá. Há muita proximidade nesse sentido. E o bonito é a fé do povo. Ali também nós temos, na realidade de Colatina, eu não cheguei a dizer na pergunta anterior, nós temos também ainda índios em aldeamento, né? Porque nós temos presença indígena em Minas Gerais e no Espírito Santo. Mas no Espírito Santo, somente na Diocese de Colatina, nós ainda temos índios em aldeamento. São os tupiniquins e são os guarani. São dois povos indígenas e nós retomamos também ali a pastoral indigenista. Então, nós vamos encontrando aquela base que eu tive também em Minas e na experiência da Igreja de Minas e com essa caminhada, eu também estou podendo viver na riqueza da Igreja Capixaba, com sua história e bonita na recepção do Concílio Vaticano II. Dom Lauro, o que faz o senhor chorar? Me faz chorar ver a beleza do relacionamento do ser humano com Deus,
quando ele se deixa invadir e transformar pela graça de Deus. Realmente nós contemplamos uma outra pessoa, uma pessoa transfigurada. Aquilo que aconteceu lá no Monte Tabor, o Cristo que transfigurou quando ele subiu ao monte para rezar, é o que ele quer fazer com cada um de nós. Então é muito bonito a gente ver o crescimento de um ser humano, o seu crescimento integral, a sua transformação. Demos o nome de conversão, demos o nome de humanismo integral, demos qualquer esse nome. O fato é que toda vez que nós crescemos no segmento de Jesus, nós nos humanizamos, nós nos tornamos como realmente Deus queria que nós fôssemos. O Zacarias, pai do João Batista, perdeu a fala diante de Deus. São Paulo perdeu a visão. O que causa no senhor Dom Giovanni esses momentos de presença de Deus na sua vida? Enche de alegria o meu coração e cada vez mais me ajuda a perceber como estou aquém desse amor que me abraça e que me é oferecido gratuitamente. Eu tenho pensado muito nesses dias, desde o início do retiro, quais são as minhas alegrias, o que me alegra, né? O ser bispo me alegra, o estar na diocese de Divinópolis me alegra, conviver com este clero me alegra. Então eu sou muito agradecido a Deus porque percebo assim que recebi muito mais do que mereço. Recebi e recebo muito mais do que mereço. E essa imagem, né, do silêncio, né? O que fazer para agradecer tão grande amor? É uma grande pergunta que Santo Inácio fazia, né? Santo Inácio, diante do amor do Cristo, ele se perguntava: o que eu posso fazer por ti? Né? E hoje também eu me lembrei muito de Dom Luciano, porque quando fui visitá-lo no hospital, eu fui lá como um filho para vê-lo pela última vez, porque aproximava-se a morte, e para pedir perdão como filho. Eu fiz isso e nos abraçamos e ele me disse: meu filho, busque a santidade, seja santo. Essa foi a última palavra que ele me disse. E não esqueço. E vejo quão exigente é este ser santo, né, no dia a dia, no cotidiano. Mas o que me alegra da presença de Deus é isso, saber que Ele me assumiu, me ama, né, me acolhe como sou, mas ao mesmo tempo Ele sempre vem me convidando a buscar algo melhor. Ele não deixa a gente ser aquilo que a gente é em termos de fragilidade, né? É o que o Papa Francisco dizia de um modo muito bonito: a graça de Deus nos alcança, nos ama, nos abraça, nos acolhe como somos, mas nunca nos deixa como somos. Então essa experiência do ser muito amado por Deus me deixa inquieto, ciente de como estou aquém do desejado, mas muito agradecido por este amor. Dom Lauro, nós falamos aqui de P florido, de montanha, de litoral, de mar, mas São João da Cruz escreveu seus textos mais bonitos quando ele não pôde contemplar nada disso. Estava 8 meses, mais ou menos, preso. Como cultivar essa paisagem interior? É impressionante, né? Como é que essas experiências fazem com que a pessoa se mergulhe no essencial. São João da Cruz viveu isso. Mais perto de nós, o cardeal Vantuan viveu uma situação semelhante, porque preso e algum tempo numa solitária, então ele não tinha nem luz, né? Só tem o alimento que era colocado ali, maltratado. Ele fez uma escolha. Ele decidiu que ele não ia ficar esperando o dia da libertação dele, porque isso só traria para ele angústia e expectativa. Ele resolveu viver o presente. Então, cada dia ele queria fazer daquelas coisas ordinárias algo de extraordinário. Acho que São João da Cruz viveu isso no seu tempo, também naquela prisão. Claro, ele tinha uma formação, todos dois tinham uma formação anterior, né, e uma experiência de Deus anterior,
Agora eles tinham que usar de tudo aquilo com toda a ausência dos meios. Porque às vezes nós temos a segurança de ter uma biblioteca, os recursos que nós temos hoje para fazer as coisas, né? Não estou dizendo que seja fácil, mas temos muitos recursos. Mas quando nós estamos despojados de tudo aquilo que eu estava falando antes, o despojamento completo, e enxergar a presença de Deus ali. A mesma coisa fez Edith Stein, Santa Benedita da Cruz, no campo de concentração. Ela vai dar o último momento da sua vida cuidando das pessoas que estavam ali próximas. A mesma coisa São Maximiliano Kolbe, que vai oferecer a sua vida no lugar daquele pai de família e vai ali ficar vários dias, vai morrer de fome, sem comer, quer dizer, não morria, aí dão aquela injeção letal para abreviar a sua morte. Mas ele é impressionante como o encontram. Todos estão ali desanimados, ele procurava animar todos. O depoimento de alguém que funcionou ali como intérprete diz que ele parecia um príncipe no meio dos outros. E quando eles acham ele morto depois daquilo, ele está com o olho aberto, encostado, todos caídos, ele está encostado na parede, como se estivesse enxergando aquilo que ninguém vê. É isso que São João da Cruz viu, é isso que Vantuan viu, é isso que ele viu, que Edith Stein viu. O que os santos veem é aquilo que é o invisível e que não pode ser traduzido nem em palavras, nem nossos gestos dão conta, mas que nos enche de alegria e nos faz permitir viver uma situação totalmente adversa, contemplando algo que nos ultrapasse e nos consola. Essa conversa está muito boa, poderia ir longe, vai fazer muito bem para muita gente. Mas eu quero agradecer ao senhor, agradecer também a Dom Giovanni por esse momento de partilha do que nós estamos vivendo aqui um pouco com o grande público. Peço aos senhores que despeçam e abençoem-nos. A todos os radiovintes, então, que estão nos vendo também, porque agora tem imagem também, rádio antes era só ouvir, agora tem imagem também, o nosso abraço, a nossa saudação, e o nosso voto de que sempre encontrem em Jesus Cristo aquele que realmente nos leva ao Pai como amigo. Porque a grandeza de todos esses santos que a gente menciona, em pessoas, nada mais é do que fruto da sua amizade, da sua ligação com o Senhor. Jesus Cristo é o grande amigo. Nós não podemos viver neste mundo como se o Filho de Deus não tivesse se encarnado, passado entre nós fazendo o bem e dado a vida por nós e ressuscitado. Essa é a grande notícia, esse é o Evangelho. Somos peregrinos de esperança. Esse é o testemunho que nós devemos dar ao mundo. Pessoas que têm fé, que têm amizade de Jesus, não que sabem tudo, mas pessoas que acreditam realmente naquele que é o caminho, a verdade, a vida, e por ele vamos ao Pai. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que nos ouvem e querem seguir Jesus. Essa é a bem-aventurança que a gente quer proclamar. Bendito que tem fé. Obrigado. Quero também registrar aqui o meu abraço afetuoso a todos da nossa amada diocese que estão nos acompanhando com as suas orações durante estes dias do retiro. Recebam o meu abraço. Deus os abençoe.